Olá, você que gosta de esporte para além da competição. Está no ar o PodGel, uma produção do Grupo de Estudos Olímpicos da USP. Um espaço para falar de olimpismo, da humanidade dos atletas e apresentar as várias facetas das ciências do esporte. Olá, seja muito bem-vindo ao PodGel, o podcast do Grupo de Estudos Olímpicos da Universidade de São Paulo. Eu sou William Douglas e estou aqui ao lado da professora Kátia Rubio, coordenadora do Grupo de Estudos Olímpicos. Olá, professora Kátia. Olá, vocês que nos seguem, que nos acompanham, que nos ouvem, que nos veem. Estamos aqui para mais um episódio do PodGel e hoje vamos falar de Jogos Olímpicos. Muito bom, a gente lembra que esse podcast é gravado no estúdio de rádio do Departamento de Jornalismo da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a origem dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Professora Kátia, a primeira edição dos Jogos foi em 1896, mas essa história começa um pouquinho antes, né? É interessante a gente pensar que os Jogos Olímpicos estão relacionados diretamente ao desenvolvimento do esporte no continente europeu. Não é? Então, nós temos umas diferenças bastante importantes da organização do esporte como nós conhecemos hoje. Se no continente europeu havia um reforço do movimento ginástico, principalmente voltado para a preparação dos exércitos que viam em conflitos territoriais por conta de fronteiras, de recursos naturais e outras questões, na Inglaterra, uma ilha, as questões eram muito mais voltadas para um hedonismo que envolvia, obviamente, a competição que é tão própria da cultura inglesa. Então, os meninos, os jovens da aristocracia, da alta burguesia e da nobreza inglesa saem dos seus castelos e das suas casas e dos seus palácios para estudarem em escolas chamadas de escolas públicas. E o público, na verdade, era porque eles estudavam juntos, não é? E não porque não fosse pago. Não eram escolas muito bem pagas, remuneradas, nas quais os meninos passavam 11 meses por ano em suas atividades acadêmicas. Agora, você imagina uma escola só de meninos, cheios de energia, cheio de testosterona, não é? O que essa garotada fazia no seu tempo livre. Então, muitas das práticas do hooliganismo contemporâneos já são observadas lá nesses momentos de ócio dessa garotada. Então, se começa a observar a necessidade de trazer essas práticas feitas fora dos muros da escola para dentro da escola. E a ideia é de um sujeito chamado Thomas Arnold, não é? Que é o diretor da escola de rugby, não é? E que ele, então, começa a organizar jogos com regras para que eles pudessem ser disputados por alunos de diferentes escolas. E não só isso, não é? Então, o remo, o futebol, o atletismo deixam de ser práticas exclusivas de escolas específicas para serem universalizadas. Colabora para isso as instituições esportivas que vão se formar em organizações, em associações, e é daí também a origem das atuais federações e confederações de esportes. Esse movimento começa todo na Inglaterra e um pouquinho mais para frente a gente vai ter a entrada de um francês, que é o Pierre de Coubertin, né, professora? Como que a gente chega no Pierre de Coubertin? Como que ele chega nesse modelo, já pensando então em um processo que é internacional, né? Porque esse modelo de escolas era na Inglaterra e o Pierre de Coubertin, que é conhecido como o pai dos Jogos Olímpicos, é francês, né? Como que ele chega, qual que é esse contato do Coubertin das escolas e para que isso saia das escolas e se torne um movimento que a gente conhece hoje como movimento olímpico? Então, havia uma ideologia por trás da formação esportiva desses estudantes ingleses, porque eles seriam os representantes do Império Inglês ao redor do mundo, não é? Então, mais do que simplesmente atletas ou estudantes das escolas inglesas, esses jovens, depois de formados,
eles vão para diferentes partes do mundo, levando o espírito capitalista inglês e toda a cultura inglesa. E o esporte é parte inerente dessa cultura inglesa colonialista, não é? Então, você pode ver, por exemplo, a importância do cricket na Índia. Ou o futebol no Brasil, né? O futebol vem dessa escola. Então, essa juventude que pratica o esporte com essa finalidade é denominada cristandade muscular, não é? Por que cristandade muscular? Porque a igreja anglicana está por trás dessa formação. Então, o esporte, ele nasce com uma intenção nessa modernidade. Então, assim, não é aquela prática hedonista, não. O jovem, ele é formado dentro do esporte com uma perspectiva muito específica, que é levar esse espírito da competição própria do jogo para outros lugares. Não que o jogo não tenha perdido a sua ludicidade, não. A ludicidade do jogo, ela está lá presente, tanto é que isso começa a atrair o público para assistir esses garotos praticarem o esporte. Então, esparramado pelo mundo, o esporte começa a escapar da mão da aristocracia, não é? Porque não há dúvida do quanto se gosta de praticar esporte. E o Pierre de Coubertin sacou isso, não é? Ele lá da França, incomodado, ele um aristocrata, incomodado com a instabilidade do regime político francês, que em um século sai de uma revolução que derruba uma monarquia, passa pela república, passa pela democracia, volta para o império, enfim. Ele olha para a Inglaterra e acredita que essas práticas dentro da escola são fundamentais para manter aquela tranquilidade do regime, entre aspas, essa facilidade da sobrevivência da monarquia inglesa. Né? Então, ele vai à escola de rugby, ele conhece Thomas Arnold, ele volta e escreve um livro muito romanceado sobre o que eram essas práticas esportivas, vai para os Estados Unidos conhecer o esporte inglês nos Estados Unidos, que é basicamente desenvolvido pelas associações cristãs de moços, as ACMs, e aí ali ele vê um tipo de esporte que ele gostaria que fosse popularizado também na França e em outros países. Então, a semente do movimento olímpico nasce dessa contradição do esporte para poucos e do esporte para muitos, não é? O Pierre de Coubertin queria esse esporte para muitos, mas aí a gente vai ver que não era bem possível fazer isso. E essa primeira reunião, o começo dos Jogos Olímpicos, ele se dá tão ligado à educação que a primeira reunião, o embrião do Comitê Olímpico Internacional, acontece numa universidade, né? Sim, vai acontecer em 1894, na Sorbonne, e é ali, o Pierre de Coubertin sabia da importância da universidade para propor uma ideia tão grandiosa. Por quê? Ele sabia das descobertas arqueológicas na Grécia, que aconteciam ali no final do século XIX. Ele vai ler Homero, né? Ele vai ler Píndaro, então ele associa aquilo que está sendo descoberto nas ruínas de Olímpia com essa literatura clássica. Veja, o movimento do romantismo está acontecendo, essa volta para a Grécia. Então, tem vários elementos do início do movimento olímpico com todo esse movimento cultural que está acontecendo no século XIX. E não é à toa que ele escolhe a Sorbonne, então, para fazer um congresso para criar o movimento olímpico em 1894, visando a primeira edição olímpica em 1896, que vai acontecer não menos do que em Atenas, não é? O berço dos Jogos Atléticos, das disputas atléticas, entre elas os Jogos Olímpicos, como a gente já falou no podcast com o professor Raoni.
E é muito interessante que esse é um momento onde outras áreas a gente também via a criação de entidades internacionais, né? A Cruz Vermelha, que é uma entidade de saúde internacional, é desse período. A Associação Internacional de Telégrafo é desse período. Ou seja, é o esporte também vivendo nesse ambiente de universalização, né? Tentando chegar a vários pontos, lembrando sempre que a gente fala do final do século XIX, o conceito de universal, de todo o mundo, não é o conceito que nós temos hoje, né, professora? Não, porque para os europeus o mundo era Europa, não é? E o resto era adjacências. Mas aí também eu vejo um dedo curioso do Coubertin, que ele tinha uma queda para a diplomacia como poucos dirigentes políticos e mesmo esportivos, né, tinham. Porque ele queria que o esporte atingisse todos os continentes. Ele é um homem do século XIX, então é importante a gente situar a cabeça do Coubertin no século XIX. Então, é a Europa tomando conta da África, é a Europa, aqui a América ainda com colônias, como colônias europeias, a Ásia, um continente que está sendo reconhecido como se tivesse surgido nos anos, né, de 1800, sem considerar todas as culturas milenares que tem lá, e a Oceania, que era o lugar para onde os degradados ingleses eram mandados. Então, olha como o mundo era estranho para os nossos padrões de hoje, mas como ele reconhecia a necessidade de abraçar tudo isso, claro que com a cabeça de um homem aristocrata e imperialista, colonialista, como ele era. E ainda nessas primeiras edições dos Jogos Olímpicos são várias discussões feitas, né? Os Jogos devem acontecer apenas na Grécia, devem circular pelo mundo, por vários países, por várias regiões. A gente tem uma edição muito conturbada, em 1900, em Paris, onde os Jogos têm uma duração muito longa e esparsos, competições foram realizadas e sequer os atletas sabiam que aquilo fazia parte do programa olímpico. Depois, outra edição controversa, os Jogos vão para a América do Norte pela primeira vez em St. Louis, em 1904. E aí, em 1908, a gente já tem em Londres os Jogos começando a tomar uma cara, mas, ou seja, antes da Primeira Guerra Mundial, é aquilo, professora Kátia, que você definiu em um artigo científico como a fase de estabelecimento dos Jogos Olímpicos, né? Então, é muito legal a gente trabalhar com periodização, porque a gente pega marcos históricos gerais para poder entender um fenômeno específico. E os Jogos Olímpicos, eles precisam ser periodizados para que a gente entenda a dinâmica, não é? Os Jogos Olímpicos começam em 1896 na Grécia. Pierre de Coubertin não queria que os Jogos ficassem apenas na Grécia, porque ele entendia que a universalização da proposta dependia desse trânsito entre diferentes países e continentes. Ao conhecer o esporte nos Estados Unidos, ele acreditava que, trazendo os Jogos para a América, isso poderia favorecer o desenvolvimento do esporte, mas numa etapa em que eu denomino fase de estabelecimento, porque ainda é o encontro de um monte de homens ricos que não têm o que fazer da vida e que circulam pelo mundo de navio para poder chegar, ir e vir, não é? Então, imagine um mundo num momento onde o meio de locomoção é navio, ou trem quando se está no mesmo continente, onde os meios de comunicação se dão por telégrafo, e a sociedade ela é organizada em cima de papéis masculinos, o que leva as mulheres a serem impedidas de participar da primeira edição olímpica em 1896 e que vão participar dos Jogos de Paris em 1900 por força do movimento feminista que acontece no continente europeu naquele momento. Então, essa fase de estabelecimento é marcada assim como uma grande aventura. Eu chamaria de uma grande aventura olímpica esse período que vai até os Jogos de 1912 e que é interrompido pela Primeira Guerra Mundial. Tem a Primeira Guerra Mundial, um fato histórico, paralisa as competições. A gente tem uma pandemia da gripe espanhola que afeta o continente europeu. Mesmo assim, os Jogos conseguem ressurgir em 1920. Ou seja, já é um movimento que demonstra
uma força, uma pujança, porque o mundo ainda se reorganizava. E essa fase entre guerras, né, entre 1920 e 1936, você define como a fase de estabelecimento dos Jogos Olímpicos, né, professora? A gente começa a ter alguns papéis ali já mais bem definidos, mais claros. O que fazem as federações internacionais, o que fazem os países sedes, qual é o papel do próprio Comitê Olímpico Internacional? Então, essa fase de estabelecimento, de afirmação, ela se dá a partir de alguns elementos. Primeiro, várias cidades começam a disputar a realização dos Jogos. Nós temos uma organização das federações. Nós temos um dado muito importante, que é a necessária submissão da ideia do Pierre de Coubertin às entidades inglesas, porque os ingleses, não querendo abrir mão desse glamour do esporte aristocrático, eles impõem o amadorismo como uma das regras de participação dos Jogos Olímpicos. E isso vai causar vários conflitos, não é? Porque a classe trabalhadora que compete nos seus momentos de tempo livre, basicamente, no fundo das fábricas inglesas ou ao lado das igrejas aos domingos, também se mostram habilidosos e capazes de participar dos Jogos Olímpicos. A aristocracia que tomava conta do esporte não queria aquilo, não é? Então, são estabelecidas regras sobre o que é ser amador e o que é ser profissional. E, em muitos casos, bastava ser trabalhador para se considerar profissional. E isso vai ter um impacto nos jogos muito grande, não é? Então, qualquer elemento que o atleta ganhe, qualquer coisa que ele ganhe por conta da sua performance, é considerado prêmio e profissionalismo. Isso caracteriza o atleta como profissionalismo. Esse embate, essa tensão, ela vai chegar a tal ponto que, em 1932, nos Jogos de Los Angeles, o futebol e o tênis saem do programa olímpico porque não se chega a um consenso sobre o que é ser premiado como vitorioso num campeonato e o quanto isso se configura como ganho, né? Como ganho no sentido do salário. E essa tensão ainda vai durar por muito tempo. E para quem ainda acredita que esporte e política não se misturam, é nessa fase que se começa a aflorar até que a gente tem a realização da última edição olímpica antes dos Jogos, antes da Segunda Guerra Mundial, os Jogos de 36, já mostrando ali uma força do regime nazista, né? Para essa escolha como país sede e por tudo aquilo que é organizado pelo governo nazista para mostrar essa imagem da Alemanha ao mundo. É muito curiosa a história dos Jogos de 36, porque Berlim é escolhida como sede olímpica antes da ascensão do nazismo, ainda durante a República de Weimar. E, assim, com muita dificuldade, inclusive pela crise econômica que a Alemanha vivia, a população alemã faz um crowdfunding, não é? Para que os jogos aconteçam, com doação de ouro, de dinheiro, enfim. Com a ascensão do regime nazista, o nazismo abraça os Jogos Olímpicos. Goebbels é o grande articulador do uso dos Jogos de Berlim como propaganda nazista. E alguns fatos muito curiosos acontecem que mostram o quanto os Jogos Olímpicos eles estão associados com a política. O presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Berlim era um judeu. E quando o nazismo começa a mostrar suas garras, Hitler tenta tirá-lo da presidência. E quando ele faz isso, o Comitê Olímpico Internacional manda um recado, dizendo assim, ele tem que ficar, que quem manda nos Jogos Olímpicos somos nós. E aí o Hitler responde, mas quem manda na Alemanha sou eu. E aí o Comitê Olímpico responde, aonde tremula a bandeira olímpica, quem manda somos nós. Se ele não permanecer, os Jogos não acontecerão. Então, Hitler cede, ele permanece na presidência, mas depois ele vai morrer num campo de concentração.
E aí a gente tem aquela fase que está talvez no imaginário de muitas pessoas ainda sobre os Jogos Olímpicos no pós-guerra, que é a fase de conflito, onde a questão política fica ainda mais clara, capitalistas e socialistas, o bloco dos Estados Unidos e o bloco soviético, mas não apenas isso, né? Os Jogos, a partir da Segunda Guerra Mundial de 1948 até o final dos anos 80, eles são marcados por muitas tensões políticas e muitas coisas que vão além dessa disputa Estados Unidos e União Soviética, né, professora? Acho que é importante a gente dizer, né, tem muita gente que fala assim, a Olimpíada de Paris. Não, são os Jogos Olímpicos de Paris, porque a Olimpíada é o período de 4 anos que separa uma edição olímpica de outra, não é? Então, embora os Jogos de 16, de 40 e 44 não tenham acontecido, a Olimpíada é contada. Então, Paris é a 33ª Olimpíada da Era Moderna e os Jogos, mas a gente só teve 30 jogos, né? 30 edição de jogos. Então, o mundo sai da Segunda Guerra Mundial completamente desorganizado, mas dividido em 2 blocos. E os Jogos de 48 são realizados na Inglaterra, destruída pelos bombardeios alemães, mas ainda assim ela acontece, afirmando essa Olimpíada, não é? A importância desse marco de 4 anos que define uma Olimpíada. Soviéticos não participam dessa edição olímpica, então é tudo muito uma sensação de renascimento, não é, do movimento olímpico. Já em 52, também com o avanço da Guerra Fria, já se começa a perceber coisas muito imediatas. Então, os soviéticos vão a Helsinki, eles ficam hospedados dentro de um navio, eles não vão para a Vila Olímpica, lembrando que a União Soviética invadiu a Finlândia, tem toda uma questão de conflito ali entre os 2 países. E é nesse cenário de conflito que um grupo de jornalistas cria o quadro de medalhas. Esse quadro de medalhas que a gente usa hoje, que acha que é uma coisa do COI, não é, né? O quadro de medalhas definido pelo número de medalhas de ouro, depois de prata, depois de bronze, e não pelo total de medalhas, isso é criado em 52. E é também nesse período que a gente assiste aos boicotes, muito embora já tivéssemos um boicote lá em 1920, por conta da retirada do convite dos alemães de participar dos Jogos de Antuérpia, por conta do conflito, né? Lá na Bélgica, em 1920, a Bélgica falou assim, não, alemão nenhum põe o pé aqui depois do que vocês fizeram com a gente. Mas é curioso como a gente observa esse movimento de boicote aos Jogos muito mais firme nessa fase da Guerra Fria, que inclusive vai culminar com o boicote aos Jogos de Moscou em 1980 e depois o revide em 1984 aos Jogos de Los Angeles. E para quem sentiu falta, e a gente vai passar essa edição, a gente passa um pouco mais rápido, mas a gente vai ter edições especiais do podcast falando dos Jogos da Cidade do México em 1968, falando do que aconteceu no movimento olímpico também em mais detalhes na década de 1970. Para as próximas edições, vale a pena continuar ligado aqui no PodGel, que agora a gente fala sobre a fase de profissionalismo. Quem olha hoje o volume de dinheiro que os Jogos Olímpicos movimenta, a repercussão que tem uma edição olímpica, não consegue, às vezes, ter a dimensão da crise que estava o movimento olímpico no final dos anos 70 e início dos anos 80. E aí a gente tem uma sequência de fatos históricos, políticos e também econômicos que vai mudar a história dos Jogos. Quando que acontece essa? Eu estou tentando não usar o termo que é o título do livro mais conhecido sobre o tema, que é essa virada olímpica, mas quando acontece essa mudança de chave, professora, nos Jogos Olímpicos? Como você falou, é uma sequência de fatos. A gente tem a invasão da Vila em 72 e a morte, não é, de técnicos, de atletas israelenses, enfim, dos palestinos também. Aquilo passa a exigir um gasto com segurança dos Jogos que vai repercutir nos Jogos de 76 de Munique.
onde o orçamento é estourado muitas vezes, o que gera uma dívida imensa a ser paga por muitos anos. E quando Moscou é definida como sede olímpica, era evidente que naquele momento da Guerra Fria, os Estados Unidos não iam admitir participar da festa olímpica na casa do inimigo. Então, eles usam o argumento da invasão do Afeganistão para definir aquilo como uma quebra do espírito olímpico, e em 84, a União Soviética utiliza a invasão de Granada pelos Estados Unidos também para, em bloco, boicotar os Jogos. Seul, em 88, já vem com uma arejado, não é? Porque ali o movimento olímpico percebe que não dá para viver apenas com o dinheiro dos estados nacionais, era preciso haver uma profissionalização que começa em 84 com o patrocínio das empresas privadas aos Jogos de Los Angeles. Então, se os patrocínios entram em 84, os atletas profissionais começam a participar em 88, não é? Então, o tênis volta para o programa olímpico, ainda como modalidade de apresentação, tendo a Steffi Graf como a medalhista de ouro naquela edição. E já em 92 a gente vem com o Dream Team, né? Os Estados Unidos traz os principais jogadores da NBA, já jogadores de fama internacional, e atletas passam a ser profissionais do esporte e não mais aquelas pessoas que faziam por amor, né? O tema amador vem de fazer por amor. Então, os atletas passam a ser profissionais do esporte, os Jogos Olímpicos se profissionalizam, há todo um movimento internacional de proteção de imagem, de marca, que leva ao cenário que nós vivemos hoje, de uso restrito, por exemplo, da marca dos anéis olímpicos. A marca olímpica, ela é a marca mais cara que se tem no planeta. E você tem aí um movimento de vendas de direitos de transmissão, de associação dos parceiros, né, o programa TOP, dos principais parceiros do Comitê Olímpico Internacional, ou seja, você tem patrocinadores que estão quase que numa escala de ordem mesmo, de hierarquia, né? Um patrocinador mundial, patrocinadores dentro dos países. E esse movimento que parecia tão pujante, com tanto dinheiro, a partir dos anos 2000, ele começa também, ainda não uma crise tão escancarada, porque ela não é econômica, mas a gente já começa a ver mudanças e talvez até a Olimpíada do Brasil seja mais um ponto de virada, né, professor? Exato. No meu entendimento, a fase de profissionalismo, ela vai de 1988 até 2016. Com toda essa ferocidade da invasão do capital no movimento olímpico. Não é? Então, é a venda de marcas, é a venda de direitos. Nos nossos 2 podcasts sobre meios de comunicação, a gente já falou sobre essa transformação da comunicação no ambiente olímpico. E o que a gente vê é que, à medida em que o dinheiro ganha força no movimento olímpico, se perde cada vez mais aquilo que a gente chama de pregnância mítica desse fenômeno, que é essa relação com os simbolismos que o Pierre de Coubertin criou lá no século XIX para fazer referência aos jogos do passado. Não é? Então, o atleta, ele se torna uma commodity, ele se torna um objeto, ele se torna um produto que impulsiona outras marcas, e nessa relação de dependência entre atletas, marcas, movimento olímpico, nós vamos observando um distanciamento muito perigoso daquilo que é a marca dos Jogos Olímpicos, que é ser uma competição completamente diferente de outras. Tanto que a gente não gosta de usar o termo competição, a gente gosta de usar o termo celebração. Que, os Jogos Olímpicos são muito mais do que um campeonato mundial, não é? E é por isso que a gente cunha um termo para esse novo momento do movimento olímpico, que a gente chama de neo-olimpismo.
E lembrando sempre que essas fases, né, professora, não é um momento de ruptura, existe sempre um momento de transição, que acontece de maneira coordenada ao próprio Comitê Olímpico Internacional com alguns documentos, e o principal deles talvez seja a Agenda 2020, que depois é mudada, é reformulada, ou seja, é uma tentativa do Movimento Olímpico Internacional, não pode nem se dizer de voltar às origens, porque é algo novo, é algo diferente, mas é uma tentativa de se manter de pé sobre uma nova estrutura que ele percebe essas mudanças. É uma articulação política. E econômica, porque o João Avelange, na nossa entrevista para a pesquisa com os atletas olímpicos, ele falava da galinha dos ovos de ouro, né? Veja, na medida em que o Comitê Olímpico Internacional se estrutura como uma grande empresa, ele não quer parar de ganhar, não é? Mas, para poder continuar ganhando, ele também precisa cuidar de algumas coisas. Então, junto com a Agenda 2020, a gente tem uma valorização muito, entre aspas, da função do atleta. E veja, a gente está falando isso lá do começo dos anos 2000, que o esporte sem atleta é só abstração, que aquilo que humaniza o esporte é o atleta. O Comitê Olímpico Internacional vai falar sobre isso lá em 2012, quando ele percebe que é preciso cuidar da imagem do atleta, não é? Então, a gente já tem essa virada. Então, vamos prestigiar o atleta, etc, etc. Por outro lado, a gente nunca viu o movimento olímpico tentar andar tão rápido em relação a decisões de inclusão e exclusão do programa olímpico, como a gente viu nos últimos anos. Por quê? Porque a audiência olímpica está caindo. Porque as modalidades já não são tão atrativas, porque houve um rejuvenescimento do público espectador que não foi acompanhada pelo programa olímpico. Então, a gente vê, por exemplo, nos Jogos de Inverno, a ausência dos uniformes, aqueles uniformes tão caretas como tem nos Jogos de Verão, a inclusão de modalidades como surf, skate, escalada, BMX, a partir dos Jogos de Tóquio. E agora, mais recentemente, né, o anúncio de que teremos Jogos Olímpicos eletrônicos, né? Ou seja, o movimento olímpico se rende ao esporte eletrônico. Professora Kátia Rubio, professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, coordenadora do Grupo de Estudos Olímpicos. Assunto é o que não falta, por isso a gente ainda vai ter muitas edições do PodGel. Quem quiser, inclusive, na nossa caixa de comentários aqui do vídeo, pode mandar suas questões, as suas sugestões de temas. Nós vamos trabalhar nisso para responder em breve em outras edições do podcast. Então, para você que gosta de esporte além da competição, fique conosco, PodGel.